que quanto mais eu penso a vida da igreja, o comportamento das pessoas, a forma com que as pessoas veem o evangelho, porque há algo que realmente me intriga muito, aliás, não me intriga, mexe comigo. O que é essa impressão que mexe assim tanto comigo? Eu sempre me pergunto assim, as pessoas, eu acho que uma coisa mais paterna isso, porque eu sempre fiz isso com os meus filhos, eu sempre me perguntava assim, será que eu estou ensinando a Sara e o Pedro o que eu deveria estar, da maneira que eu deveria estar? E eu sempre também me perguntei assim, será que eles estão entendendo, pelas ações da vida, pela nossa dinâmica de família, pela vivência de marido e mulher, meu e da Ana, pela a criação deles, será que eles estão entendendo? E uma coisa que me preocupa muito, eu tenho falado isso repetidas vezes aqui na nossa igreja, é a preocupação que eu tenho se as pessoas que frequentam uma igreja, não importa qual seja, eu tenho que falar da nossa, porque é aqui que eu convivo, são com vocês que eu lido. Então, se eu tivesse em outra igreja e tivesse liberdade, eu conversaria sobre o mesmo assunto. Será que as pessoas estão entendendo o evangelho? Porque uma coisa eu tenho certeza, as pessoas entendem igreja facilmente. Elas entendem como que se comporta, o que se fala, que jeito que é. Eu tenho uma coletânea de experiências na minha vida, por exemplo, de chegar na casa. Isso, eu me lembro quando eu estava plantando a igreja, eu ia fazer muita visita. Então, às vezes, eu tentei nunca chegar repentinamente na casa de alguém, mas às vezes acontecia de eu estar num prédio, ter um outro irmão da igreja no mesmo prédio, e eu bater na porta. E várias vezes eu já vi gente correndo, escondendo coisa aí. E vocês sabem, os apartamentos aqui não seguram nada, né? Corre, o pastor chegou, tira daí, põe acolá e aquele peteco todo. Isso lá no início da igreja. Hoje em dia eu espero que isso não aconteça mais, né? Tem tentado ensinar. Mas eu fico pensando o seguinte, será que as pessoas que frequentam uma determinada igreja, elas estão entendendo o evangelho? E você pode perguntar, qual é a diferença? É toda a diferença, irmão. Se você frequentar uma igreja por 50 anos e tudo que você aprender for o comportamento adequado de um grupo religioso, tudo que você aprender foi como lidar com a vida a partir dos dogmas de um grupo, tudo que você aprender foi como que você faz para viver de forma que dentro do que é politicamente correto, aceitável, socialmente estável, está bem, você vai morrer sem conhecer o evangelho de Jesus de Nazaré. E isso é que me preocupa, como pastor. Porque a diferença é gritante. Aí você pode dizer, mas onde é que o senhor vê essas diferenças? Eu vejo nos comportamentos, eu vejo nos posicionamentos, eu vejo nas falas, eu vejo nos relacionamentos conjugais, eu vejo na criação dos filhos, eu vejo quando eu bato papo com alguém, quando nós estamos juntos em algum lugar. Então minha preocupação aqui na New Life não tem sido ensinar ninguém a se comportar bem em igreja. Tem sido fazer com que vocês entendam o evangelho de Jesus de Nazaré. E hoje eu acho que eu quero acrescentar uma gota a mais aí nesse ensino e pedir a Deus. Eu estava cantando ali, dentro daquele que me é possível cantar, e dizendo para Deus, Senhor, quebranta o coração desses irmãos, põe essa palavra lá dentro. Porque se Deus não edificar, irmãos, não adianta nada. Se a palavra bater numa parede e voltar, não resolveu nada. Não adianta nada. E esse texto de hoje é um texto muito bonito. Eu sei que quem já foi igreja evangélica deve conhecer, mas eu queria abordar algumas questões desse texto com você. Abre comigo, por favor, no Evangelho de João, no capítulo de número 12. E eu quero convidar, assim, tentar fazer uma participação com os irmãos que estiverem nos seguindo pelo Facebook Live. Abra a sua Bíblia também. Você está na sua casa? Faz o culto seu agora. Abre a sua Bíblia em João, capítulo 12, ou liga a sua Bíblia. Eu ri demais de um pastor esses dias para trás. Ele estava num lugar falando, ele falou assim, irmãos, por favor, não desliguem as Bíblias, porque hoje a Bíblia de papel está... Eu estou sentindo falta da minha, vocês acreditam? Semana que vem eu vou trazer uma mesinha mais redonda aqui, uma coisa, eu vou trazer minha Bíblia, porque a gente fica só com a coisa eletrônica aqui agora, não é... Nós que somos da velha guarda, porque os mais jovens vão dizer, pastor, negócio de papel, para com isso, né? Vocês sabem a história do menininho que o avô foi mostrar a foto dele para ele? Pegou uma foto 3x4, quem lembra de foto 3x4? Vocês tem gente aí que ainda lembra? Uma fotinha pequenininha assim que a gente tirava.
pessoal que é de um determinado estado aí tirava naqueles lambi-lambi que punha negócio na cabeça, né? Lá em Goiás era sofisticado, era digitalizado o negócio. Mas o avô quis mostrar para o menino como é que ele era mais jovem. Aí pegou uma foto 3x4, mostrou para o netinho e falou: filho, isso aqui é quando o vovô tinha, sei lá, 30 anos de idade. Aí o menininho ficava assim na foto. O mundo hoje está essa coisa digital, né? Mas abram comigo aí em João capítulo 12, irmãos, e prestem atenção na leitura desse texto, por favor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Então esse episódio é posterior àquele milagre maravilhoso que Jesus realizou quando trouxe Lázaro de volta à vida. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria, e Maria aqui é parte da família, é a irmã de Marta e de Lázaro. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, vá percebendo, deixa o texto falar com você, vá percebendo as atitudes. Tem uma festa, está acontecendo um jantar, daqui a pouco eu falo sobre isso. Tem uma mulher trabalhando, preparando, vai lá fazendo o prep da comida, botando o carneiro para assar, com os pães em cima da mesa. Deixa sua mente devagar aí um pouquinho, pensa a cena, amigos conversando, aquela expectativa gostosa, bacana, Jesus assentado à mesa, Lázaro, que tinha sido ressuscitado, em vez de estar trabalhando, está sentado também, está lá junto com Jesus. De repente alguém abre um vidro de perfume, derrama esse vidro de perfume e o cheiro toma conta do ambiente. Uma pessoa que estava na festa, mesmo ambiente, mesma comida, mesma mesa, mesmo povo, uma pessoa diz o seguinte, que foi Judas Iscariotes. Ele disse o seguinte: por que, ele fez uma objeção, versículo 4, por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Veja bem, parece muito bacana. Os pobres precisam. Para que nós vamos desperdiçar? Mas presta atenção, tenta entender. Porque, irmãos, a nossa vida, ela não é feita por aquilo que nós falamos ou fazemos apenas. Ela é feita pelas intenções que regem os nossos pensamentos e ações. Quando eu dou meus cursos de finanças aqui na igreja, eu sempre ensino um trocadilho para os irmãos. Você não pensa o que você pensa, porque você faz o que você faz. Você faz o que você faz, porque você pensa o que você pensa. Ou seja, o conjunto dos nossos pensamentos é que formatam as nossas ações. Então eu posso abraçar a minha esposa, mas se aquele abraço tem o interesse, tem o desejo de tirar proveito, de ser egoísta, se não parte de uma percepção de amor, de carinho, de afeto, aquele abraço não tem o mesmo valor. Vocês entendem o que eu quero dizer? E é como se você viesse à igreja. Se você vem à igreja porque você vai cumprir um rito religioso, porque é semanal, porque tem que acontecer, se não é por uma inclinação do seu coração de querer estar junto com irmãos, celebrando a Deus, louvando ao Senhor, derramando-se na presença dEle, o que importa na nossa vida é a motivação. Eu conheci quando eu era jovem, eu conheci uma moça, e com uns outros rapazes, né, eu vou falar assim, porque senão vocês pensam que é interesse de namorar, e nós éramos amigos de viagem, porque eu comecei a viajar muito jovem para fazer umas coisas, enfim. E essa moça, um dia ela falou assim para mim: Manuel, você sabe o que é que meu pai, você sabe quem é meu pai? Ela era de uma outra cidade. E alguém já tinha me contado, falei, sei. Ela falou, meu pai é pistoleiro. Falei, pois é, nós somos grandes amigos, pensa em te tratar bem o resto da vida. E o pai dela falava assim, ela me contando, eu não quero matar ninguém não. Aliás, eu não mato ninguém, quem mata é Deus, eu só dou o tiro. Olha para você ver, a intenção, de brincadeira, mas presta bem atenção, o que Judas Iscariotes está falando? Aparentemente uma coisa boa, vamos vender esse perfume, ele é caro, vamos dar para os pobres, tem gente passando fome, tem gente com necessidade, tem famílias carentes,
Vamos suprir essa necessidade. Mas será que a intenção de Judas Iscariotes era essa? O texto diz que não precisamos de ir muito longe, o texto diz que não. Mas o que me preocupa não é nem o texto ter declarado que ele era um ladrão que já estava de olho no dinheiro que viria para a bolsa, ou seja, era como se ele fosse o tesoureiro da turma, não é? E aí os irmãos que querem abolir o dízimo, porque diz que na época de Jesus não tinha dízimo, eu não sei para que precisava de tesoureiro, então, para mim tesoureiro não é quem cuida da tesoura, tesoureiro, a única finalidade dele é mexer com recursos, não sei para que tinha esse cara lá. Então, se os irmãos aí que pensam que no Novo Testamento não tem dízimo, para que tinha esse cara? Mas voltando para o nosso texto, a intenção dele era essa realmente, de tirar daqui, pôr ali, fazer o bem? Aí, o texto continua dizendo o seguinte, versículo 6, ele não falou isso por se interessar pelos pobres, está claro já, né? Mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Nosso personagem aqui não é Judas Iscariotes hoje, mas o cara era um gatuno, metia a mão no dinheiro que não era dele. Respondeu-lhe Jesus, deixa essa mulher em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, estou no versículo 9 agora, tá, irmãos? Veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. É claro, o cara estava morto. Dizem que o cara que estava morto está vivo. Vamos lá ver se isso é verdade. Curiosidade popular, coisa comum nossa. Versículo 10. Assim os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também a Lázaro. Lázaro foi um cara que recebe uma bênção de ser ressuscitado e um problema. Porque agora eles querem matar ele de verdade. Porque ele se tornou testemunho do poder de Deus em Cristo Jesus. Tudo aquilo que Jesus fazia, e aqui daria uma outra reflexão para nós, só nisso. Quando uma vida espelha a graça de Deus, toda a sociedade ao redor é tocada por aquela manifestação do poder de Deus. O que me leva a pensar, por que a nossa sociedade anda tão problemática? Porque parece-me que as vidas não estão espelhando aquilo que Deus, segundo elas dizem, fez na vida deles. Bom, mas esse é o nosso texto. Tem um jantar, tem alguém preparando o jantar, tem uma pessoa servindo, tem outra lá atrás. De repente ela abre um frasco de perfume. Tem 3 coisas muito curiosas com isso. Primeiro, o nardo era um perfume caríssimo. Caríssimo, irmãos. Ela abriu, eles usavam gotas. Ela derramou o vidro inteiro. Segunda curiosidade, geralmente isso era derramado na cabeça. Quando você passa perfume, onde é que você passa? Não me responda não, porque vai que você passa num lugar diferenciado aí. Dizem que nós temos algumas glândulas no corpo que ajudam a exalar o cheiro do perfume. Então você passa no punho, você passa aqui atrás da orelha, não é? E em outros lugares por aí do corpo. Enfim, naquela época o perfume era colocado na cabeça. Ela derrama no pé. E ela não põe uma gota, ela derrama tudo. E interessante, ela não pega uma toalha para limpar, porque naquela época os homens não sentavam na mesa como nós sentamos, numa cadeira. Era mais ou menos de lado com os pés para trás, porque a mesa era baixinha. Tenta comer numa mesa baixinha assim, que você vai ver como que fica, você tem que pôr os pés para trás. Então o corpo ficava para frente e os pés para trás. Ela veio por trás, derrama esse perfume, e ao invés de pegar uma toalha, o que ela faz? Ela pega os seus cabelos e começa a enxugar os pés de Jesus. Uma atitude que era muito pouco aceitável, porque uma mulher de respeito não soltava o cabelo em público, ficava com o cabelo preso, ou com o véu. Ela soltou seus cabelos. Terceira coisa curiosa, quem fazia isso na casa eram os escravos. Ela era a dona da casa, ela era da família. Os escravos cuidavam dos pés dos visitantes. Por quê? Razões óbvias. O pessoal andava de sandália e tinha aquele poeirão que muitos de vocês conhecem da estrada, e pé rachado, e vinha com aquelas poeiras, e vinha para casa, ia comer, era um refresco. Lavava os pés, passava uma vaselina, um avino, um creme desse que nós temos aí nos pés, para as pessoas ficarem confortáveis, porque o calor da Palestina, e andando com aquelas chinelas estilo franciscano, para você entender, aquelas sandálias tipo uma havaiana, só com o dedo, as poeiras, a pedra vinha, e essa mulher faz isso. Irmãos, um dos ensinos mais
fortes das Escrituras Sagradas para mim é a intensidade, prestem atenção, é a intensidade da vida que Deus tem para cada um de nós. Eu não consigo ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e achar períodos que Deus está incentivando a pessoa a ser periférico. Eu não consigo encontrar lugar onde a Bíblia diz para você ser a média, onde para você fazer parte da turma que vai, onde tem um ensinamento que diz o seguinte, vai levando. Não, a Bíblia nos desafia a viver acima da mediocridade, a viver acima da média, porque quando ela fala de amor, ela fala de amor com toda a intensidade. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Veja a intensidade das palavras que são colocadas. A Bíblia diz que o nosso amor, ele deve ultrapassar todos os limites conhecidos pelas pessoas, porque se eu amar apenas como os outros amam, eu não fiz nada de bom. Então a Bíblia é um convite a nós vivermos intenso. Eu poderia dizer que, segundo a Bíblia, o amor é para ser altruísta, a celebração é para ser efusiva, cantai ao Senhor um cântico novo, celebrai a Deus com vozes de júbilo, porque o Senhor Altíssimo é... Salmos, vocês sabem o que eu estou falando? Não. Bíblia, Salmos, gente. Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Ele é o Rei da Glória, o Senhor Criador dos céus e da terra. É tudo muito intenso, é tudo muito intenso. A Bíblia diz que com a intensidade que eu amar a Deus, porque ela diz, amarás o Senhor teu Deus de todo entendimento, força, todo teu coração, e o próximo como a ti mesmo, ou seja, a intensidade que eu me cuido, a intensidade que eu me quero, a intensidade que eu me protejo, eu devo devolver aos meus irmãos. A Bíblia diz que os relacionamentos, as amizades devem ser muito profundas. E aí o que eu percebo? Que às vezes as pessoas, e entre nós, tem muitas pessoas assim, que economizam aquilo que não foi feito para economizar. O que eles economizam? Eles economizam a própria vida. Guardam para amanhã, guardam para um dia que der certo. Eu tive uma experiência aqui nessa igreja que eu nunca me esqueci. Eu não vou dar detalhes para que vocês, muita gente aqui o conheceu na época, mas teve aqui 14 anos atrás uma pessoa na nossa igreja, no iniciozinho da igreja. E esse irmão eu o conheci e sabia que ele era um homem crente, cristão. Mas ele vinha um culto, passava 3, 4 meses, vinha num outro, tudo que oferecia para ele fazer, ele nunca tinha tempo, ele nunca podia. A igreja era pequena, a necessidade era assim, se você tivesse 2 braços só, você já era um gênio para nós, não precisava mais nada, porque a necessidade era muito grande. E eu cheguei para ele um dia e disse, meu irmão, eu te conheço há tanto tempo, eu sei que você é cristão, por que você não... Você quer ficar nessa igreja? Demais, pastor, você sabe a amizade que eu tenho com você, o carinho, eu quero... Falei, mas então vem nos ajudar. Aí ele me falou uma frase que eu nunca esqueci. Ele disse assim, pastor, quando eu vim para os Estados Unidos, eu orei a Deus e disse para Deus o seguinte, Senhor, me dá uma chance de eu melhorar a minha vida. Aí eu decidi, prestem atenção, colocar a minha vida num parênteses. Deus sabe que esses anos que eu ficar aqui, sejam eles quantos forem, a minha dedicação, o meu esforço, tudo que eu tiver vai ser colocado em ganhar dinheiro. Quando eu terminar esse período, e aí eu vou regressar para o Brasil, eu vou voltar a ser crente, de novo, servindo e tal. Quer dizer, ele não falou que vou voltar a ser crente. Aí eu disse assim para ele, mas você realmente acredita de todo o coração nisso? Que Deus, lá no céu, disse assim para você, fulano, você está em férias. Por quanto tempo você precisar? E aí o dia que você resolver terminar essas férias, você volta para Deus e tudo reinicia, você realmente crê nisso? E ele virou para mim e disse, creio. Aí eu não tinha onde enfiar minha cara, porque ele realmente cria. Tem gente que economiza afeto e palavras de apreciação. Economiza no sentido, né? Não entende a necessidade de dar aquilo. Tem esposa que economiza atenção para o marido. Tem marido que economiza carinho e afeto para a sua mulher e para os seus filhos. Tem pais que economizam tempo com filhos, colocando esse tempo em outro lugar. Tem filhos que economizam honra para os seus pais.
Tem membros de igreja que economizam o tempo que poderiam estar servindo, estar ajudando, abençoando pessoas. Tem gente que economiza tempo de qualidade com alguém que ama, só para entender que tem um dia que pode ser tarde demais. É o que Jesus disse para a mulher. Quando Judas repreendeu, disse: escuta, os pobres vocês têm com vocês sempre, a mim não, deixa ela fazer isso agora. Nós fomos chamados para viver com intensidade. Quando, queridos? Agora. Hoje. Hoje é o melhor dia do meu casamento. Hoje é o melhor dia da minha paternidade. Hoje é o melhor dia da minha amizade. Hoje é o melhor dia meu como pastor. Hoje é o seu melhor dia como amigo. Hoje é o seu melhor dia como membro de uma igreja. Pergunta a você: se hoje a sua vida fosse interrompida, você diria: eu estou vivendo a minha vida na intensidade para a qual Deus me criou? Ter coragem de simplesmente te perguntar e dizer: se hoje a minha vida fosse interrompida por uma razão ou outra, eu poderia dizer: Deus, eu estou vivendo a minha vida na intensidade daquilo para o qual o Senhor me criou, para aquilo que eu fui criado. Porque na atitude dessa mulher é isso que nós vemos. E é interessante, eu não sei se você já percebeu, essa mulher foi na contramão de tudo. Nós não sabemos a condição financeira de Lázaro, Maria e Marta, mas aquele perfume que ela quebrou seria o equivalente hoje a mais ou menos $30.000 o frasco. Olha que eu gosto de perfume. 30 mil it's a little bit expensive. 30 mil, por quê? Vamos pensar, 1 denário, um dia de trabalho. 1 denário era a moeda que se dava ao trabalhador por 12 horas de trabalho, quando o patrão era generoso, por 10. Então tá, vamos pensar. Por quanto você trabalharia um dia aqui? Vamos pegar de alguém que está ganhando pouco e alguém que está ganhando razoavelmente de acordo com o padrão aqui. Vamos pôr uma média de $100 por dia? Então, se tinham 300 denários, não se pode contar o sábado e o domingo porque eles não trabalhavam. Se vamos contar 5 dias, aliás, no domingo trabalhavam porque o feriado deles era no sábado, mas vamos contar só 5 dias por semana. Nós estamos falando de 300 dias de trabalho. Ora, não precisa de muita matemática, 300 vezes 100, de quanto nós estamos falando, irmãos? Um frasco de perfume desse valor, que quando foi aberto, encheu a casa. Você já reparou quando você está num lugar e tem um perfume gostoso? Parece que não só agrada a gente, muda a atmosfera do ambiente. Eu estaciono o meu carro lá ao lado a Ana plantou bastante lavender assim no nosso jardim, então tem bastante assim. Eu estaciono meu carro ao redor, porque lá em casa as mulheres têm direito à garagem e eu fico do lado de fora. Aí, sempre que eu vou entrar no meu carro, eu passo e arranco um pedacinho da lavender e esfrego assim na mão. No segundo culto nós vamos ter uma experiência dessa, agora no primeiro não deu. Mas no segundo culto eu estou bolando uma coisa para vocês terem essa experiência. Se quiser, fica para o segundo culto também. Aí você esfrega ela assim na mão e cheira, sabe, parece que alegra. Você já chegou perto de alguém que está com um cheiro gostoso? Aí você dá um abraço na pessoa e você sai assim: cadê? Onde é que está? Quero mais, não é gostoso? Agora você já abraçou alguém com cheiro ruim? Hã? Você já esteve num ambiente que por acaso o cheiro ruim tomou conta do ambiente? Gente, ninguém sabe onde enfiar a cara, fica desagradável, é ou não é? Então esse perfume, agora pensa na sua vida como um perfume. Esse perfume que encheu a casa, trouxe alegria, o ambiente mudou. Porque tem perfume, inclusive, por exemplo, eu estava falando para vocês do lavender, que ela é calmante, né? É uma coisa que você faz. Eu lembro quando os meus filhos eram pequenos e eles, fiz até grande, que eles estavam meio agitados, eu pegava óleo de lavanda e passava nos pezinhos deles na hora deles dormir, porque é calmante, fica aquele cheiro tranquilo, né? Se você está muito agitado, não está dormindo direito, passa um pouquinho de óleo de lavanda no seu travesseiro, às vezes vai te ajudar a dormir, né? Ou então toma um remédio mais ou menos 80 miligramas de sossega-leão que você dorme. Essa mulher abriu aquele perfume, aquele cheiro gostoso, que encheu a casa, que veio sobre todo mundo. Como é que é a sua vida? Quando ela é derramada, porque nós nos derramamos a cada momento da nossa história. A gente se derrama numa mesa de jantar com amigos, a gente se derrama no namoro, a gente se derrama no casamento,
A gente se derrama aqui na igreja, o frasco de perfume que é a nossa vida está aberto e exalando aquilo que nós somos. Eu fico pensando se você cheira bem ou cheira mal. Se quando a sua vida é aberta, ela não causa só aquele negócio gostoso de você estar dizendo assim, poxa, está gostoso o cheiro, mas o ambiente muda por causa do seu cheiro. Ou se o seu cheiro causa tristeza, causa desconforto, é gente procurando lugar para sair, para poder respirar algo mais agradável. Entendem o que eu estou dizendo? Como é que é essa história da sua vida? E aí eu queria fazer 3 perguntas para vocês, pelo menos para nós conversarmos aqui. Primeiro, o perfume que aquela mulher quebrou tinha mais do que o valor do frasco. Lembram que eu comecei dizendo que o importante não é o que nós fazemos, mas são as motivações que nos levam a fazer o que nós fazemos? Pensa nisso. Pensa nisso. Por exemplo, você vai, daqui a pouco nós vamos ter o nosso momento de contribuição. Por que você contribui? Pensa nisso. O que me motiva? É desejo de troca, de barganha? É medo de praga? O que te motiva? Ou é generosidade? Ou é amor? Ou é gratidão? Eu converso muito com mulheres, muito aqui na igreja. Aliás, eu diria que de cada 10 pessoas que eu atendo, 6 ou 7 são mulheres. Então eu vou passando a ver as coisas em comum. Parece que foi feito tudo igual, gente. Só mudou assim, um pouquinho do rosto, do negócio, o endereço de onde veio, a fábrica, onde foi fabricada, mas é tudo igual. E uma delas várias já me disseram assim, pastor, eu sei quando meu marido quer alguma coisa comigo. Vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Aí antes de eu perguntar, eu falei, sabe por quê? Eu falei, não tenho a mais pálida ideia, porque eu não tenho esse tipo de relacionamento. Ela foi e falou assim, porque ele começa a me tratar bem. Uau! Aí eu fico pensando, como que uma mulher que interpreta no seu coração, presta atenção comigo, homens, que o abraço tem agenda. Uma vez, 2 vezes, tudo bem. Mas você imagina a sua mulher pensar assim, que ela só é merecedora do abraço, porque tem um desejo aí na sua cabecinha de fazer algumas maldades com ela. Como é que fica o coração, como é que fica a afetividade de uma mulher num convívio desse? Que ela sabe que o beijo é vendido, que o abraço tem preço. E me perdoem, eu vou usar uma coisa muito pesada. Eu conheço uma profissão que é assim. E às vezes eu fico com medo. Se não há homens transformando as suas esposas naquilo que eles jamais gostariam de ter como esposa. Por quê? Porque o perfume aqui não era só perfume, não era só valor, era símbolo de gratidão, de afetividade, de honra a Jesus Cristo, que havia ressuscitado o seu irmão. E aqui, irmãos, nós podemos pegar isso aqui e pensar uma coisa tão importante. A intensidade da gratidão de Maria. O jantar sendo preparado. Porque eu vejo 2 gratidões aqui, não somente a dela. Ela fez aquele extravagante ato de quebrar um vidro de perfume, mas Marta fez o extravagante ato de preparar a comida, de organizar a mesa, de colocar as coisas bonitas. O ponto aqui é a motivação extravagante de adorar, agradecer e honrar a Jesus de Nazaré pelo que ele fez. Derramar o perfume, sei lá, se ela tivesse uma outra coisa talvez melhor ainda, eu acho que ela teria feito. Lembra quando eu disse que a Bíblia nos ensina a viver intensamente? Como é que você derrama isso na presença do seu Deus? De Jesus de Nazaré que está presente aqui, por exemplo, onde nós nos reunimos em nome dEle. Como é que tem sido o externar do seu amor, da sua gratidão a Deus? Como é que você vive isso? Você externa de forma tão intensa como Maria fez, quebrando aquele vidro de perfume, que era uma coisa muito preciosa? Você realmente demonstra isso a Deus de forma que as pessoas ao redor, inclusive, percebam? E aí, se isso é assim, até que ponto você está disposto a derramar o perfume da sua vida para que o nome de Deus seja engrandecido? Pergunta para você, até que ponto? Porque não pode ser que o meu derramar de forma intensa
Um dia, para vocês poderem entender isso, muitos anos atrás, também não estão aqui, eu posso contar isso, que eu acho que quase ninguém vai lembrar. Tinha um menino na nossa igreja que queria muito namorar, lá atrás isso, 14 anos. E não arrumava namorada por remédio nenhum desse planeta. Mas um dia chegou na igreja uma menina e a menina se interessou nele. E ele veio falar comigo e falei, rapaz, é só a chance, agarra, é igual aquela tábua que você está afogando. Não, e a menina era bonita, é bacana, nada disso. Aí, tá bom, fiquei sabendo que os dois iam sair uma noite, fiquei feliz, falei, oh, bacana, vai rolar um namoro, os dois crentes e tal, beleza. Mas estou vendo os dois separados, cara feia, você entende logo quando aconteceu alguma coisa. Aí eu cheguei na menina e falei, filha, o que aconteceu? Não teve um negócio, não? Ela falou, pastor, você não vai acreditar. Falei, eu acredito em tudo que você pensar na vida. Try me. Ela falou, pastor, marcamos o jantar. Botei uma sandália de salto, um vestido, arrumei bem arrumada. Voltei para casa mais cedo. Aqueles negócios vocês sabem, das mulheres para se ajeitar. Ele passou lá em casa, pastor, me pegou e me levou no McDonald's. Vocês acreditam nisso? Na hora que chegou na porta do McDonald's, ela falou assim, é aqui? Ele falou assim, ué, por quê? Ele falou, por nada, me leva de volta para casa. Me leva de volta para casa. Até que ponto? Porque se é ele... E eu falei para ela, parabéns, porque se um cara te leva no first date no McDonald's, você não quer saber depois de 10 anos de casado, não. Porque no first date o cara dá o que tem, não é verdade? Tem que impressionar essa menina, preciso pescar, leva sei lá onde é que é o melhor do planeta para ele. Aí depois dos 10 anos está de volta no McDonald's. Estão entendendo o que eu quero dizer? Agora, se a sua primeira foi lá, filha, nossa, eu não sei o que você tem guardado, te esperando aí pela frente. Até que ponto você está disposto a derramar o perfume da sua vida para que o nome de Deus seja engrandecido? Por que eu comecei a mensagem dizendo para vocês que eu fico pensando no Evangelho? Porque Evangelho não é frequentar a igreja. Evangelho é ser discípulo de Cristo. É se reunir aqui para celebrar, para aprender, para comungar, para participar desse momento de comunhão entre os irmãos. Mas é um chamado lá para fora, para acudir pessoas que sofrem, para estar perto de gente que está passando por momentos negros da história. É por ajudar pessoas a encontrarem o caminho da salvação. É por pegar os dons e as coisas, os talentos que Deus te deu e botar a serviço dos outros. Isso é se derramar. Quantas vezes e quantas pessoas eu encontro que o derramar da vida deles são por gotas e muito bem reguladas em intervalos longos. Não foi para isso que nós fomos chamados para nos dar com intensidade, para servir os outros com amor, para estar presentes com paixão, para dar o melhor de nós e para sermos desgastados para a honra e para a glória de Deus. Você me entende, querido? O que você aprendeu nessa vida? O que você fez na sua história que agora pode ser usado para a honra e para a glória de Deus? Então pergunte para você, eu queria muito que você respondesse essas 3 perguntas. Até que ponto você está disposto a derramar o perfume que é a sua vida para que o nome de Deus seja engrandecido? Segunda, até que ponto você está disposto a derramar o perfume da sua vida para ser bênção na vida de alguém? Essa ideia egocêntrica e egoísta de igreja, que nós vivemos para nós, que tudo tem que ser feito para nós, eu sinto isso com relação a mim. Há pessoas que ficam chateados, porque, sei lá, eu passei e não falei oi. Foi seu aniversário e eu não me lembrei de ligar. Sei lá o que aconteceu, irmãos. Eu tenho amigos sinceros e sou muito feliz com os amigos que Deus me deu nessa igreja, mas entenda. Eu não sou seu. Eu estou aqui para te ensinar a amar a Deus e amar as pessoas como eu tento te amar, na medida da minha possibilidade. Vai amar outros e vai me ajudar a amar os outros, e me ame na medida que você puder e me deixe te amar na medida que eu puder, para que juntos a gente faça o mundo conhecer Jesus. É isto. Até que ponto você está disposto a derramar a sua vida, abrir a sua casa para um pequeno grupo,
Você que conhece a Bíblia um pouquinho mais, abrir a sua Bíblia e ensinar para alguém que conhece menos aquele pouquinho que você sabe. Se envolver em um ministério, se dar. Eu estava conversando 2 semanas atrás com um grupo de pessoas, pasmem para vocês verem, uma igreja de 32 pessoas se dividiu em 3. Aí eu fui conversar com 2 dos divisores, porque eu não sei nem para que eu fui também, me pediram. Aí eu falei, gente, qual que é o ponto? Só para eu poder entender. Não, pastor, porque Deus me chamou para ser líder. Aí o outro falou assim, eu também. Eu falei, uai, mas é muito cacique para pouco índio aqui, hein? Irmãos, não é isto. A nossa vida, nós fomos chamados para servir a Deus, servindo os outros, lado a lado. Derramando a nossa vida, cada um dando o seu dom. Tem gente que esconde o talento, o dom, porque fala assim, ah não, se não for... Uma pessoa já me disse isso, se não for me ser cabeça, eu não quero ser cauda. Até que ponto você está disposto a derramar a sua vida? Tem gente que diz assim, essa não é a minha denominação, esse não é o meu país. O dia que eu voltar para o Brasil, o dia que eu estiver na minha denominação, o dia que eu estiver perto de gente que eu gosto, o dia que eu fizer isso, o dia que a condição for perfeita. Não, o momento é agora. Maria teve aquele momento com Jesus, porque a partir daquele momento os judeus intensificaram o desejo de matá-lo. E realmente, poucos dias depois daquilo, Jesus estava pregado numa cruz, não tinha mais condição de ungir os seus pés, não tinha mais jeito de dar-lhe alegria como ser humano, vocês estão entendendo? De fazer-lhe o jantar, o dia é hoje, o momento é agora, a vida é esta, a situação é a minha e a sua. Vocês entendem o que eu estou ensinando vocês, irmãos? Abre o seu coração para Jesus mexer nele. Não é daqui a um tempo, não é agora. Que intensidade eu estou preparado para derramar a minha vida, para servir você, para amar você, para cuidar do rebanho de Deus. E que intensidade você está preparado para fazer o mesmo com a sua história. Terceira pergunta: até que ponto nós estamos dispostos a derramar o nosso perfume, presta bem atenção, para que essa nossa igreja seja melhor? Até que ponto você está disposto a derramar a sua vida para que essa igreja seja melhor? Você pode dizer, quem sou eu, pastor, para fazer isso nessa igreja? Você é tudo, você é ela. You are it. Quando você faz alguma coisa lá fora, você está representando a sua igreja. E aí é onde, às vezes eu fico pensando, como é que é, né? Porque a primeira coisa que as pessoas falam comigo é assim, pastor, fulano da sua igreja. É a primeira coisa, você sabe como é que identifica crente? É assim, fulano da sua igreja. Isso já significa que vem um gancho de direita, bem dado. Porque não fala assim, pastor, que a pessoa da sua igreja é maravilhosa, gente exponencial, gente que transforma a casa, que mexe com tudo, não. Até que ponto você está disposto a mudar esse quadro para fazer dessa igreja um lugar melhor? Um lugar de vida, um lugar de bênção, um lugar de amparo, um lugar de apoio, um lugar de esperança. Até que ponto você está disposto a dar abraços, a ajudar, a servir, a visitar quem está sofrendo, a levar algo para alguém que tem necessidade, a se dar, a dizer o seguinte, eu tenho um dom que Deus me deu, me deixa usar para o bem dos outros. Até que ponto? Ou você está tão... Não vai ter jeito, vai ofender vocês, irmãos. Ou você está tão já ganhado por uma mentalidade de Judas Iscariotes, que você diz que a coisa que deve se fazer é boa, mas a motivação do seu coração não reflete aquilo, não bate com aquilo, não está naquilo. Até que ponto? E aí eu vou terminar, porque já está na nossa hora ali, dizendo para você que tudo depende do olhar de quem vê. Tudo. Um dos primeiros cursos que eu fiz na minha vida de comunicação e oratória, o instrutor dizia o seguinte: quando você começar a falar, observa a reação das pessoas, corporal, a face, o jeito que ela cruza as pernas, o jeito que a pessoa mexe e tal, você vai entender que mensagem a pessoa está te enviando. Eu estou aqui pregando, eu consigo ver vocês todos. Então não é incomum eu ver gente que está desprezando o que eu estou falando, que é até contrário
Como tem gente também que eu vejo e falo assim, Jesus está tocando ali aquela vida, estou aqui falando e pensando. Vendo o olhar de interesse, a avidez com que a pessoa recebe. Tudo depende do olhar, é o mesmo ambiente, é a mesma pessoa. Tem gente que vai sair daqui agradado de mim, tem gente que vai sair daqui desagradado de mim. Tem gente que vai olhar o ambiente e dizer, poxa, que bacana isso aqui. Tem gente que vai caçar alguma coisa para reclamar. É assim ou não é? Igual festa. Você faz a festa, dá o melhor de você. Pergunta a pessoa como é que foi. Tudo bom, mas a coxinha está salgada. É ou não é? Desse jeito, tudo depende do olhar. E aliás, isso sou eu que estou dizendo, foi o Senhor Jesus Cristo que disse, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo, o seu mundo vai ser bacana. Você vai enxergar pessoas com bondade ao invés de implicações. Você vai ver o melhor dos outros. Porque tem gente que consegue enxergar tudo de bacana, mas isto aqui deu errado. Isso aqui deu errado. É a mulher aqui da igreja, que num dos chá de mulheres, tinha tudo, mas não tinha chá. E ela veio no meu escritório reclamar comigo que não tinha chá. Pastor, vocês estão mentindo. Falei, como, dona? Vocês anunciaram um chá. Falei, minha irmã, modo de falar. Podia ter sido, sei lá, encontro de mulher. Chá. Falei, minha irmã, tinha café, tinha refrigerante, tinha suco, de tudo que é espécie. Tinha aquelas águas com gás, tinha água sem... mas não tinha chá. Tudo depende do olhar de quem vê. Uma outra que estava no mesmo lugar falou, pastor, eu nunca vi um lugar tão lindo como esse. Comida tão agradável, mulheres tão bacanas nos ajudando, nos serviram na mesa. As mulheres uniformizadas, parecendo gente que trabalha realmente com aquilo para nos fazer sentir melhor. A outra deu falta do bendito, se é que é bendito, do chá. Aí deixa eu mostrar umas fotos para vocês. Tem jeito de colocar ali na tela, irmãos? Tudo depende de quem vê. Não, isso, pode deixar. O que você está vendo? Rapidamente. A maioria das pessoas me diz, estou vendo dois velhos. Não, mas se você olhar direito, você vai ver que tem dois homens. Um sentado com a mão no sombreiro, o outro tocando violão. Com a mão no sombreiro é chapéu, só para explicar. Tem que dar uma aula de coisa também. Então, tudo depende. Se você olhar rápido, você vê uma velha do lado direito, esquerdo meu, e um velho do lado direito, um homem lá com um negócio assim, e o outro tocando violão. Põe a outra foto para mim, por favor, se for possível. Quando você olha para essa foto, o que você vê? Você pode ver duas coisas. Você pode, põe ela maior, pode me tirar da tela e pôr só ela do jeito que estava antes. Isso. Você pode olhar e ver uma moça bonita olhando para o lado direito, né? Aqui é o cabelo dela, olhando para lá, ou você pode ver uma velha queixuda, parecendo uma bruxa, olhando para o lado de cá, o nariz, logo entre o preto, o nariz e o cabelo. Se você conseguir olhar, eu não tenho um pointer aqui, se você conseguir olhar lá em cima, não, isso, essa é a velha, leva para o lado esquerdo, lá em cima um pouquinho, culto ao vivo é bom por causa disso, né? Lá em cima um pouquinho, não para baixo, para baixo, para baixo. Ah lá o rostinho da moça, boa, tá vendo? Os cílios e uma moça bonita olhando para o lado de lá. Tudo depende, tem gente que só vê a velha. Tem gente que não vê nada, que aí já é um problema de uma outra categoria. É uma classe que precisa de ajuda psiquiátrica, mas tudo bem. Gente, a velha aqui, ó, dá licença. A velha está aí, mas a velha aqui, ó o queixo da velha, a boca da velha, o nariz da velha, o cabelo da velha. Essa velha aí não tá aí não. Não tem não. Botar aqui. Tudo depende do olho de quem vê. Só para a gente fechar depois. Vocês nem sabem o que vocês viram, né? Eu acho que o problema é mais sério do que o que eu tento explicar aqui. Para Judas, era o desperdício de $30.000. Interessante, se você depois ler a Bíblia e ler Mateus 26, capítulo 15, ele não se importou de vender Jesus por $12.000. Porque na época dele, o que ele vendeu Jesus foi por moedas de prata. Se você calcular usando a mesma fórmula que eu usei aqui para os denários, um dia de trabalho, 120, $12.000. Ele não se importou de vender o autor da vida por 12. Mas ele reclamou de que fosse derramado 30 mil de honra para ele.
Tudo depende do olhar de quem vê. Tudo. E aí eu queria encerrar perguntando a você, porque eu pedi muito a Deus para mexer com o coração de vocês. Como é que você vê tudo isso que nós estamos conversando aqui? Como é que tem sido a sua interpretação do que você vê nesse lugar? Do amor a Deus, do amor aos irmãos, da vida em comunidade, do derramar da nossa existência em prol do reino de Deus. Como é que você vê o frasco de perfume que é a sua vida, que ele deve ser derramado? Será que você está com uma mentalidade aí de Judas, que tem que economizar para o dia sei lá do quê? Enquanto Deus está dizendo, derrama isso sobre a sua esposa antes que passe da hora, derrama isso sobre o seu marido, derrama isso sobre os seus filhos, sobre os seus amigos, derrama isso sobre a comunidade, sobre a cidade para onde eu te chamei, sobre o pequeno grupo que você serve, sobre o ministério. Irmãos, ouçam-me, vai ter um dia que é tarde demais para todos nós, inclusive para mim. Tem um dia que vai ser tarde demais para eu pregar, não dá mais, encerrou. Tem um dia que vai ser tarde demais para você servir, tem um dia que vai ser tarde demais para você dar, tem um dia que vai ser tarde demais para você ser, tem um dia que vai ser tarde demais para você amar, porque esta é a vida. Simplesmente fica tarde demais, não é praga, não é ameaça, não é nada. Fica tarde demais para fazer aquilo que você queria, porque hoje você envelheceu, o seu corpo já não suporta o mesmo baque. Eu estava conversando com um irmão que é bem mais velho essa semana, e ele disse, pastor, eu toda a vida trabalhei tanto e aguentei tanto hoje, e às vezes eu tento trabalhar, mas no meio do dia eu já estou quebrado. E eu disse para ele, irmão, é porque passou, passa. Agora não passa só na idade, presta atenção, passa na oportunidade. Passa na oportunidade. Diz um escritor que eu gosto de ler que a oportunidade é como um cavalo ligeiro que passa por nós sem sela e que tem um topete que aponta para frente. O que ele queria dizer? Depois que passar, você não pega mais. Não passa só porque você vai morrer, não, que Deus te conserve, mas é uma realidade. Pode ser que nós tenhamos a nossa vida encerrada no momento que a gente não esperava. Mas passa a oportunidade, é a pessoa que estava do seu lado e agora não está mais, foi-se. É o prédio que você mudou, é o dia que passou, é o período, é o ministério, é alguma coisa que Deus colocou, é o dinheiro que você poderia ter abençoado, é alguém que você poderia ter... Passa, as coisas passam. Não espera ser tarde demais para você, por uma razão ou outra. Lembre-se, a Bíblia nos ensina e nos chama para viver com intensidade. Queria orar com você e convidar você para, pelo menos nessa oração, você começar isso. Começa a quebrar barreiras, diga para Deus, Senhor, eu quero viver a intensidade dessa vida. Pai querido, eu quero em nome de Jesus orar com meus irmãos, orar com essa comunidade tão maravilhosa que o Senhor me dá o privilégio de vir aqui todo domingo, de ensiná-los a palavra de Deus. Senhor, que hoje seja um dia que todos nós aqui, eu quero crer nisso, que o Teu Espírito vai falar com todos nós. É um dia de vivermos com intensidade. Eu oro para que os abraços dados nesse dia tenham mais significado, Senhor. Sejam mais apertados, sejam mais carregados de afeto, de amor, de carinho. Eu oro para que o olhar que for trocado hoje tenha um significado mais puro. Eu oro para que maridos hoje decidam derramar o melhor de si pelas suas esposas e os seus filhos, pelos seus casamentos. As mulheres derramaram o melhor de si pela relação conjugal. E todos nós aqui, ó Deus, todos nós. Faz esse milagre, Senhor. Acorda a gente, Pai. Ali foi o perfume que subiu, não tinha como ser notado. Senhor, desperta as pessoas que estão vivendo uma inércia, achando que evangelho é essa participação dominical em um grupo religioso, o frequentar de uma reunião esporádica aqui ou acolá. Senhor, a New Life não pode ser isso, Senhor. Nós precisamos ser uma igreja que vive para Ti e para os outros. Que a nossa vida seja derramada a cada momento, Senhor, a cada momento. Ser derramada em favor do
teu nome, do reino do Senhor, da vida das pessoas e desta igreja. Não permita que esse ensinamento seja roubado quando as pessoas saírem ali, Senhor. Não permita, Deus, que o coração delas volte para a vida mediana e comum, no sentido de deixarem passar. O Senhor os fez tão especial, e muita gente tem decidido ser comum, ó Deus, diante dessa sobrenaturalidade da criação. Não permita isso, ó Deus, em nome de Jesus. Abre o coração das pessoas aqui, Senhor. Irmãos, enquanto você estiver orando, me dá a oportunidade de fazer isso com você, porque é algo que Deus está trazendo ao meu coração. Eu queria pedir a você, que o Espírito de Deus está falando com você, você põe a mão no seu coração e ministra um pouquinho sobre você. Diz: Deus, olha para a minha vida, eu tenho certeza absoluta, embora eu não esteja vendo, que Deus está falando com algumas pessoas aqui, e meu desejo é que Ele fale com todos da mesma maneira. Senhor, abre, Senhor, tira isso do meu coração, em nome de Jesus. Ore agora por você, pela sua história. Tenha coragem de dizer para Deus: Deus, isso não é vida que o Senhor conquistou na cruz do Calvário para mim, por melhor que a sua vida como tal seja, mas não é vida se ela não for usada para aquele que deu a você, com um objetivo, de sermos anunciadores daquele que nos chamou de um mundo de trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor Jesus, venha, Deus, fala com a gente, Senhor. Meu coração, nosso coração aqui precisa ser transformado. Essa comunidade precisa ser uma comunidade, ó Deus, de gente que entende o Evangelho. Eu oro por aqueles que estão aqui, ó Deus, cuja vida está passando um momento tão difícil. Eu oro por refrigério, por bálsamo, pela mão do Senhor. Pai, eu oro pela Josi, que perdeu o seu filho essa noite, num acidente tão trágico, Senhor, que vai no coração da nossa irmã agora, Senhor. Só o Senhor pode pôr um pouco de paz, de bálsamo, mas nós podemos amá-la, e nós podemos estar do lado dela e dizer: eu não tenho o que falar, mas eu estou aqui para chorar com você. Nós podemos ser amparo para o Paulinho, nós podemos ajudar aquela família, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro por eles, intercedo. Pai, eu oro por aqueles que estão enfermos. Derrama a nossa vida a favor de alguém, Senhor. Derrama a nossa vida num abraço, numa visita, numa conversa. Eu oro por aqueles que estão perdidos, Senhor. A vida apertou tanto que não sabem para que lado vai. Ajuda-nos a nos derramar como uma bússola. Usa-nos para dar orientação. Eu oro por aqueles casamentos que o cheiro agradável do relacionamento já se desfez. E às vezes tudo que ficou foram lágrimas que um não vê o outro verter, Senhor. É aperto no peito, é dor no coração, Oh Deus, eu oro por essas pessoas e eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, encoraja um dos dois a se derramar a favor do outro, Senhor. Porque o bom perfume, ele muda a essência de um ambiente, Senhor. Ele muda a atmosfera do ambiente. Eu oro, Senhor, pela nossa igreja. Pai querido, ontem à tarde andando aqui na calçada, olhando para esse prédio, vendo esse prédio tão lindo que o Senhor nos deu. Nós somos responsáveis por nos derramar pelos outros, Senhor, para que esse lugar seja um lugar de anúncio, de esperança, de vida. Nós não podemos, ó Deus, cantar com desprezo, orar como acaso, viver com maus testemunhos, não se importar com os outros e não usar a nossa vida para a tua honra e a tua glória e o serviço das pessoas. Nós não podemos, Senhor. E é o Senhor que tem que fazer, Pai, porque existem tantas
tantas camadas de defesa no coração de cada um de nós, que se a tua mão não for colocada, mas eu creio no poder da intervenção do Senhor, ó Deus. Eu creio no poder da palavra que penetra, eu creio no poder do Espírito que vai onde a nossa voz não pode ir, que mexe naquela área que é só o Senhor que pode mexer. Eu creio, Senhor. Eu creio no mover do Senhor, eu creio no enchimento e na plenitude do Teu Espírito Santo. Que vidas que transbordem dessa alegria, generosidade e bondade de servir ao Senhor e aos outros. E que seja isso, Senhor, que aconteça aqui nessa manhã, para a honra e para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Os filhos de Deus podem dizer amém?